Uhum. né? É até uma questão que a gente, inclusive, assim, comparando com a teoria relacionada ao direito, teoria da equidade intergeracional, que já foi um tópico seguinte, que já está sendo abordado com relação a esse trabalho, é a questão de que, se eu não divulgo os riscos agora, eu estou deixando custos para gerações seguintes. Então, a pandemia é algo importante que se tem que realmente, os gastos com saúde é prioridade, mas também ter esse cuidado de deixar pelo menos alguma divulgação, algo arrumado, para que as gerações seguintes possam se planejar. É mais ou menos isso. Perfeito, Eugênia. Tá bem, obrigada. Obrigada pela resposta, porque eu acho que no meio do caminho eu falei tanto que me perdi, nem lembrava mais que eu tinha feito essa pergunta, mas acontece. A gente está com o tempo apertado, então eu vou logo passar para o trabalho do Pedro, tá? Vou compartilhar aqui com vocês e a gente discute o dele. Se tiver uma folguinha, a gente faz uma discussão geral sobre todos os trabalhos, tá vendo? Olá a todos, como estão? Sou Pedro Felipe Santos, do programa de pós-graduação em administração da Unicamp. Hoje eu vou apresentar o artigo Variáveis que impactam o desempenho escolar, uma revisão sistemática, artigo aprovado pelo CMA de 2021. Para começar na introdução, quero falar sobre as medidas de eficiência que levam às melhores políticas públicas. Em um estudo feito de Charles Cooper e Rhodes, em 78, eles identificam as variáveis como impactantes para a análise de desempenho da educação. Consideram também a maximização do uso dos insumos como fator determinante e métodos para medir a eficiência, como, por exemplo, DEA, análise envoltória de dados. Com isso, nós trazemos aqui a justificativa do estudo, que é levantar as variáveis para auxiliar gestores na tomada de decisão, em problema de pesquisa, que é organizar os estudos e agrupar os indicadores que ainda não têm essa medida, e a pergunta que é: quais são as publicações que tratam das variáveis que impactam na qualidade do gasto com a educação e como essas publicações evoluem em relação ao tempo. E dentro do contexto brasileiro, nós temos uma educação que depende, os municípios dependem de programas de transferência de recursos como o Fundeb, além dos investimentos dependerem muito do ciclo político democrático e além de termos poucos estudos envolvendo as variáveis. Com esse contexto, nós vamos definir a educação como um ambiente de aprendizado regulamentado, a eficiência como capacidade de maximização de resultado com os recursos disponíveis e as variáveis que são conjuntos de ações observadas. A partir disso, nós temos como metodologia uma revisão sistemática baseada em PROC-NO-C, que consiste na seleção de portfólio nas bases, na análise bibliométrica, na análise sistêmica e, por fim, a elaboração dos objetivos. As palavras-chave utilizadas foram eficiência, variáveis e educação. O período que nós pegamos é de 2016 a 2020, nos temas de economia, gestão, finanças e administração pública. Como análise de resultados, nós temos 229 artigos identificados nas 5 bases de dados mencionados no artigo. Os métodos que nós identificamos dentro dessas pesquisas são, além da análise envoltória de dados, DEA, que é a mais usada para medir a eficiência estatística, que é um método não paramétrico. Temos também análise de fronteira estocástica com dados em painel, que é outro modelo, outro método que aí utiliza bases paramétricas. As publicações, elas vêm crescendo anualmente, de acordo com o estudo levantado. São 14 clusters de pesquisa primárias que se comunicam entre si, ou seja, 14 unidades de pesquisa que usam o núcleo das outras unidades também para melhorar as suas pesquisas, né? Então, há uma comunicação entre elas. A partir disso, nós fizemos um agrupamento de variáveis em que consiste em 4 quadrantes importantes, entre eles as psicológicas, que falam das motivações, aspirações, autorrealização, histórico de desempenho de todos os stakeholders que participam do ambiente escolar, além das demográficas, que utilizam da cultura, regionalidades, etnias, acessibilidade, moradia,
como variável interveniente, as comunitárias, que tratam da assiduidade familiar, do nível de criminalidade, do nível de oportunidades que aqueles alunos têm após as suas formações, entre outros, e as sustentáveis, que tratam da valorização docente, do bem-estar do ambiente e as condições de trabalho e infraestrutura. Com isso, nós vamos para a discussão dos resultados. Nós fizemos uma síntese das descobertas em que levantamos 10 principais estudos com ineditismo, com fator de impacto das revistas e com contribuições. Essas foram as principais razões para a gente levantar esses 10 principais estudos. Com aplicação prática das variáveis dependendo do teste de hipóteses. Ou seja, todas essas variáveis levantadas, elas dependem de testes de hipóteses municipais ou então nas próprias escolas, aplicando para ver se essas hipóteses são verdadeiras, falsas ou nulas. Da síntese de pesquisas demográficas, nós temos Queiroz e Sampaio, que tratam da variável da estrutura, também levantando que a desigualdade da eficiência em escolas brasileiras não apresentaram melhorias do nível de desigualdade, né, da redução, desde 2000. Né? Martins e Fernandes, em 2020, também trataram do tempo das escolas. Né? Escolas mais antigas lidam melhor com crises, por exemplo. Agaziste, Munda e RIP 2019 tratam do método docente com avaliação de múltiplos critérios, ou seja, DEA aliado a um método paramétrico, por exemplo, dando valor ao estoque de capital humano. Do quadrante sustentável, nós temos Swong, Tan e Dao, num estudo asiático que trata sobre liderança, que fala sobre o bem-estar e satisfação no ambiente e engajamento organizacional. Aparício, Cordeiro e Ortiz, 2019, falam sobre a importância da precisão dos dados, no levantamento de DEA FUSE, aliado ao DEA convencional. E Barra, Lavragine e Zotti, 2018, falam sobre a credibilidade das escolas com técnicas híbridas de avaliação e com técnicas também de classificação das escolas no ambiente europeu, que é um estudo italiano. E as últimas variáveis psicológicas e comunitárias, onde De Witt Lopes, 2017, trata da principal revisão sistemática que, inclusive, deu origem a esse estudo atual, além de Cordeiro, Santin e Simancas, 2017, que tratam da variável de motivação, com autorrealização e incentivos como as variáveis intervenientes, e Galvez, Cruz e Dias, que tratam da gestão de qualidade com base metodológica, além de Ghaffari e Arabi, um estudo árabe, né, que trata do desempenho da densidade com índice de Malmquist, como forma de avaliação. Então, para concluir, né, nas considerações finais, nós temos a organização das variáveis em grupos, as principais hipóteses e subgrupos, que são as subhipóteses, ou seja, na hora de fazer os testes nos municípios e nas escolas, essas variáveis vão servir como hipóteses e cada um, né, desses subitens serão subhipóteses que gerarão, né, resultados para as hipóteses primárias. E, então, nós temos diversos clusters em pesquisas globais, além de estudos replicáveis, né, para os testes municipais e a necessidade constante de atualização dessas variáveis devido a elas serem voláteis, né, e mudarem principalmente com a criação de novas tecnologias. Então, essas são as principais referências do estudo e eu convido todos a lerem o artigo após a publicação e também sigo à disposição para eventuais dúvidas, basta entrar em contato comigo ou com o grupo de estudos da Unicamp, do Laboratório de Finanças e Contabilidade da Unicamp, estaremos sempre à disposição. Então, um grande abraço e obrigado pela atenção. Até mais. Ok, Pedro. Então, eu vou seguir no tom da tua palavra. Eu convido também todos os outros a lerem teu trabalho. Na verdade, eu tenho que te parabenizar, porque eu realmente... A maior parte das coisas que eu vou dizer aqui são elogios. A gente acabou lendo um monte de revisão de literatura não sei se vocês participaram de outras sessões, mas a gente acabou vendo muitas revisões de literatura. Eu entendo que talvez por conta das limitações de fazer pesquisa no campo, muita gente aproveitou esse período de pandemia que estava em casa para mergulhar mesmo e fazer revisões de literatura. E aí, eu acho que foi um número recorde, não tenho noção, mas no evento, provavelmente, um número recorde de revisão de literatura.
Porém, eu acho que a sua se destaca bastante, assim, eu acho que o teu estudo, ele está muito bem explicado no artigo, a forma como tu construiu mesmo, assim, a tua análise, ela está muito bem colocada, muito bem embasada na literatura também, tá muito bem descrito todos os procedimentos. Além disso, eu acho que tu utiliza, e aí é uma questão de estilo mesmo, de escrita, um tom argumentativo que eu acho que é muito bom, assim, mostra tua posição, né, teu posicionamento diante daquilo ali que tu está trazendo como pesquisador, né, você escreve muito bem. E aí, enfim, estou rasgando elogios aqui, né? Mas é porque eu realmente gostei muito do teu trabalho nesses pontos que eu estou dizendo, assim, me surpreendeu positivamente, porque eu não vou mentir que quando eu olhei e disse, ai, uma revisão de literatura de novo, vou ler, mais uma. Mas aí, quando eu li o teu, na verdade, foi bem surpreendente, porque foi muito bom. E aí, as reflexões, assim, que me suscitaram, foi porque eu achei também muito bacana tu ter avançado no sentido de ir fazer a discussão mesmo daqueles resultados, porque muitas vezes a revisão da literatura era para naquele ponto em que, encontrei mais ou menos os clusters, às vezes o pessoal não está nem indo até isso, no máximo descobre uma ou outra coisa, já para ali o artigo. Então, encontrei os clusters, encontrei quais são os principais trabalhos e pronto. Mas não, tu além disso, tu fez a discussão e tu alinhou essa discussão dentro de categorias que tinham sido elencadas antes. E aí, enfim, eu achei isso muito legal do teu trabalho, muito legal mesmo. Agora, o que eu fiquei pensando, para a parte já final, assim, dos teus resultados, quando tu traz as hipóteses e as subhipóteses, elas, digamos assim, elas preparam para um estudo futuro que seria, e talvez tu possa explicar melhor diante do contexto de como tu chegou nessa pesquisa, talvez isso seja uma pesquisa que tu vai avançar aí, para serem utilizadas já prontinhas lá, bonitinhas, numa pesquisa mais adiante. Mas aí eu fiquei pensando assim, se a pesquisa que tu fez profunda, né, na literatura, se ela não suscitou outras questões de pesquisa também, sabe? Se isso não surgiu, e se surgiu, quais foram, e se não seria interessante tu colocar como agenda de pesquisa, além do que tu já trouxe, né, das hipóteses e tudo mais. Então, acho que esse é meu principal questionamento nesse momento. Então, boa tarde para todos e todas. Primeiramente, agradecer, né, as contribuições, Jéssica, os elogios, inclusive, né? Realmente, assim, eu percebi um nível grande, né, de revisões sistemáticas. Eu até estava discutindo, né, com o meu orientador sobre a possibilidade de fazer uma revisão integrativa, né, de tentar ampliar um pouquinho mais até a discussão. Esse tipo de revisão já é menos realizado pelos autores, né? Isso pode ser também evoluído nesse sentido, né, do estudo virar uma revisão mais integrativa. Sobre essa questão da aplicação das variáveis, se isso se transformar num estudo futuro, né, a intenção basicamente é que essas variáveis elas possam estar mensuradas e assim redondinhas mesmo para os gestores públicos aplicarem, independente de quais sejam os métodos. E como eu falei, o do DEA, né, que é análise envoltória de dados, esse é o método mais indicado na minha percepção, porque ele consegue fazer, né, a mensuração dos fatores exógenos, os fatores que influenciam indiretamente, principalmente na educação. Então, há uma ocorrência de aleatoriedade nos investimentos públicos, principalmente nessa questão municipal, né, no âmbito municipal. E há poucos também estudos que falam sobre as escolas específicas, né? Existem muitos estudos com os clusters e com as DMU, com as unidades de decisão das cidades, comparando uma cidade com a outra, né? Qual seria a cidade mais eficiente dentro de uma região específica. Então, o incentivo do estudo, basicamente, é para que dentro das cidades as escolas possam ser analisadas dessa forma e os fatores exógenos fiquem mais claros, né? Principalmente dividido nos quadrantes que eu coloquei ali, separadinho, né? Qual é o impacto, por exemplo, dos fatores demográficos
localização, a região onde está inserida a escola, a, o PIB per capita, por exemplo, né, enfim, e outros fatores que não estão ligados diretamente à educação, que acabam interferindo, né, a possibilidade de o simples aumento dos gastos aumentar a eficiência. Então, eu estava falando do DEA, que eu acredito que é o método que acaba sendo mais eficiente. Então, a gente dá uma indicação para que todos os gestores possam aplicar esses métodos e alguns lugares vão apresentar os resultados como afirmativos, essas hipóteses como afirmativos e outros não, dependendo muito da regionalidade que está sendo tratado essas variáveis, né? Então, eu acredito que ele pode até se transformar num método, né, o próprio estudo, que trazendo as variáveis, né, trazendo todos os indicativos, ele se transforma numa espécie de modelo, modelo, né? Assim, isso. o trabalho de Anderson, né? Basicamente. Eu queria também comentar uma coisa, que essa análise do DEA, tem um pessoal lá de Londrina que faz, na verdade, eles têm um projeto bem grande de pesquisa, não sei se tu conhece, mas ontem, acho que foi Renata que veio aqui apresentar, e ela apresentou o trabalho que foi fruto da dissertação dela, que foi parte, né, de um projeto bem maior que eles fazem lá, e é justamente essa avaliação nas escolas com o DEA. E eu acho que o teu trabalho poderia contribuir bastante, assim, acrescentar bastante na metodologia que eles utilizam lá, né? Vou ver até depois se eu peguei o e-mail dela, não lembro, para indicar o teu trabalho para ela ler. Mas, no mais, tá certo. Ela explicou melhor, claro, mas o trabalho eles já vêm há mais de 10 anos fazendo esse trabalho em vários municípios lá, e eles têm parceria com prefeituras para, inclusive, as sugestões que eles propõem de benchmark depois. É bem interessante. Inclusive, a minha dissertação, né, do mestrado é a aplicação dessas variáveis na prática, né? Então, há um trabalho mais aprofundado de levantamento de dados secundários, né, tanto do input, que é justamente o orçamento para a educação dentro dos municípios, o output, que é a avaliação de desempenho final, né, e essas variáveis intervenientes, que são essas mensuradas, né, a partir do modelo proposto da revisão sistemática, né, que teve mais ou menos esse intuito. E esses dados precisam ser levantados de forma primária, um formulário, fica um questionário, porque é difícil um censo escolar governamental acabar levantando esse tipo de... Até os próprios dados orçamentários já está difícil de encontrar nas bases, né? Então, eu acho que com certeza outros estudos acabam complementando também juntos. Não, com certeza. Renata também falou isso, ela disse que eles vão lá e tem que sair perguntando mesmo, sair perguntando todos os gastos, todos os custos para conseguir saber, porque... E ela disse que, inclusive, teve uma escola que ela chegou, o povo disse, mas você vai fazer isso mesmo? Você vai coletar todos esses dados? Ela disse, vou, é meu trabalho. Enfim, né? Parece um trabalho imenso, gigantesco, mas é muito importante, né? Gente, a gente ficou com o tempo super apertado, mas se quiserem fazer mais perguntas para Pedro especificamente ou para todos os outros, ou trazer alguma questão, estamos aí com esse tempo final livre, tá certo? Kevin quer falar alguma coisa? Eu acho esse momento importante justamente para quem tiver também contribuição um com o trabalho do outro, ou ideia, né? Porque acho que o conhecimento aqui de todos deve ser construído em conjunto, né? Então, quem tiver aqui querendo participar, ler o trabalho do outro, ouvir a apresentação e ter um insight legal para contribuir, é mais do que bem-vindo, né? Eu mesmo tendo o trabalho do Rodrigo, eu fiquei encantado, porque lá em Rondônia eles têm um canal exclusivo de transparência para pesquisadores. Eu digo, meu Deus do céu, eu acho que eu vou me embora para lá. Vamos embora para Rondônia. Mas eu achei isso muito legal. É verdade. Eu acho que, assim, na verdade, todos os trabalhos de vocês abordam essa questão do gasto público, cada um por uma perspectiva diferente, mas que todos acabam evidenciando o quanto isso é importante ser discutido, sabe? Porque eu acho que a gente tem... Eu não conheço muito bem a área, como eu falei no início, né? Eu não tenho um conhecimento amplo, eu pesquiso em outras áreas,
mas a gente vê uma carência mesmo assim, de estudos que estejam vendo a questão da gestão financeira pública, né, das entidades públicas. E os trabalhos que tem, eles dificilmente caminham no sentido de fazer análises mais profundas que a gente precisa. E um ponto assim que eu queria trazer, e talvez isso seja uma coisa muito da minha forma de ver as questões, da minha forma de enxergar os problemas, né, minha visão de pesquisadora da coisa, é que o trabalho de vocês, eu acho, de todos, eu coloco assim, de todos, é muito importante no sentido de trazer esses dados quantitativos, né? Mas que eu queria fazer um convite também a talvez um aprofundamento dessas questões de uma maneira mais qualitativa, porque tem pontos que são trazidos nos trabalhos de vocês que eu sei que às vezes pode passar despercebido numa análise que é feita assim com muitos dados, que é feita de maneira agregada. E tem situações tão diferentes que a gente vê, por exemplo, o Anderson que está lá em Minas Gerais tem mais de 800 municípios. Olha para isso, que loucura. A gente aqui em Pernambuco tem 184 e já é complicado você conseguir entender a realidade de cada um desses municípios e compreender como é que eles estão lidando com as finanças públicas. Aí você imagine 840 e poucos, eu acho, né? Anderson vai me corrigir. É muita coisa, minha gente. E aí você tem muitos, muitos, muitos municípios pequenos, né? De pequeno porte. E aí a gente tem também os municípios de grande porte, realidades completamente diferentes, que, ao meu ver, são importantes esses dados e são importantes para a tomada de decisão, principalmente, os dados de resultados dos trabalhos de vocês, mas eu acho que para a gente, como pesquisador mesmo, conseguir compreender melhor como é que essa realidade acontece mesmo lá na ponta, uma pesquisa mais a fundo, uma pesquisa em profundidade mesmo, ela consegue explicar talvez melhor para a gente, trazer insights até para um conhecimento mais duradouro, talvez, né? Então eu faço esse convite assim a vocês, né? Mas isso é parte do, como eu disse, do meu próprio viés de pesquisadora também, né? Ok, gente. É um viés muito acadêmico, não é, Jéssica? Porque assim, eu entendo até, quando eu li os artigos, eu entendo, eu vejo, eu tento me colocar no lugar do pesquisador, né? Eu acredito como o trabalho do Rodrigo, o trabalho da Maria, mas também é uma questão muito da visão da prática, né? Eu até assim, a Maria dá para ver no texto dela que ela realmente é uma contadora. O Rodrigo, a gente consegue distinguir que ele de fato trabalha com aquilo que ele está escrevendo, até pela paixão em que ele defende o trabalho dele aqui, né? Então dá para ver realmente que é fácil, é até prazeroso defender trabalhos assim, não é? Só que tende a ter um viés muito profissional, não é? E aí é onde às vezes a ciência ela tem que transparecer, sabe? O Rodrigo falando do trabalho, eu estou falando aí porque eu não tive a oportunidade de falar do teu, Rodrigo, mas dá para perceber no referencial teórico essa briga, esse conflito, né? De, olha, vamos buscar teorias, mas espera aí, primeiro a gente tem que explicar aqui a lei, não é? E aí a gente vê que realmente, para crescer nessa área, nós precisamos ter primeiro a ciência, para depois a ciência puxar a inovação dentro do mercado, né? Então, eu acredito assim, a gente tem muito perfil de mestrado profissional e futuramente estamos caminhando aí para um doutorado profissional também, com muita aplicação no mercado, não é? Porém, assim, para aqueles que têm realmente essa aplicação no mercado de trabalho, na prática, né, nós temos que construir também uma perna acadêmica, né, de buscar na ciência e vice-versa, né? Os que também atuam na área acadêmica, na área da pesquisa, do refinamento da ciência, nós também temos que encontrar a aplicabilidade das nossas teorias dentro do nosso cotidiano, né? Então, essa é o antagonismo da ciência aqui no Brasil. Uhum. É verdade, é um desafio conseguir conciliar. Mas eu acredito que agora a gente já pode ir encaminhando para os finalmente, né? Infelizmente, esse grupo aqui foi muito saudável, muito construtivo, né? Foi muito agradável ler o trabalho de todos vocês, entendeu? Eu espero que realmente vocês consigam aprimorar e conseguir a publicação tão almejada que vocês querem, né? Sim, gente.
Só para finalizar, né, se mais alguém quiser falar alguma coisa, mas se não, a gente convida vocês acho que Kevin colocou os links aí no chat, né, para vocês fazerem a avaliação da nossa sessão. Tá ótimo, Jéssica, entendeu? Você aqui, seus conhecimentos aqui, acho que engrandeceram muito o trabalho de todos, né? Tava dando tchau porque o Rodrigo tava tirando uma foto. Sim. Mas, pessoal... Eita, nem me avisou, olha, saí falando. Mas, pessoal, então vamos encerrando então por aqui, entendeu? Eu agradeço aqui muito a presença de vocês e espero que Semear em 2022 vocês estejam também aqui junto conosco para a gente, então, continuar aqui a nossa jornada, tá certo? Então, agradeço aí a presença de todos, agradeço ao trabalho da Jéssica aqui, que foi fenomenal, e a gente se vê, quem sabe, ano que vem. Eu que agradeço a sua participação, né, Kevin, que eu acabei assumindo e você entrou aí no apoio, mas foi muito bom a parceria. Muito obrigada, tá? Obrigada, pessoal, e até o próximo Semeade, né? Tira a foto agora, Rodrigo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Parabéns aí pela apresentação. Parabéns, Jéssica. Parabéns, pessoal que apresentou. Tchau, pessoal. Obrigada, Jéssica. Obrigada, Kevin. Obrigada a todos. Tchau, tchau.